Uma das maiores causas de insônia é a própria insônia. Eu sei que parece esquisito. Você fica mais sonolento, mas com menos condição de dormir por causa de um intruso. É um invasor sorrateiro que deve ser expulso. E eu tô falando de um ciclo vicioso terrível que afeta até 78% dos brasileiros e a maioria não tem a menor noção de como sair dele. Mas hoje você vai conhecer um caminho claro. Comigo aqui, Dr. Lucas Ocnaz, nesse canal Medicina Certa, onde você aprende ciência médica e promoção de saúde sem enrolação. Então vamos lá, o cenário é esse: você está exausto, sonolento, prestes a derreter no sofá, vai para a cama e aquela visita inesperada brota do nada na sua mente. É como se sua cabeça tivesse transformado num palco de circo imaginário, aquela montanha russa emocional, e o cansaço se torna a atração principal que consome os seus dias, né? E por que a mente começa a vagar justamente quando você está deitado na cama, os olhos fixos no teto, contando as horas que faltam para o amanhecer? Aí você pensa em tudo, desde o que comeu de manhã até o significado mais profundo da vida, e a insônia até te transforma num filósofo noturno. Você acha que vai resolver todos os problemas. Esses são os pensamentos intrusivos, como são classificados na neurociência. E eles não pedem permissão para entrar, eles simplesmente invadem o seu espaço mental e o sono fica cada vez mais distante. E por que eles invadem sem que a gente queira? Eles se originam de processos profundos do sistema nervoso, conhecidos como bottom-up, que é como se eles nascessem de áreas mais profundas, né, do bottom até o up. Então, bottom up, eles nascem de baixo para cima e a gente toma consciência deles no córtex pré-frontal. É como se fosse assim um navio no mar seguindo sem rumo, sem um capitão. Se o capitão está realmente no comando e sabe para onde ele vai, ele pode se guiar pelas estrelas ou um mapa, um GPS do pensamento para levar o navio na direção desejada. Esses são os processos chamados de top-down, porque eles nascem da parte mais superficial e se direcionam para a parte mais profunda. Mesmo esse termo técnico bottom up, top down, ele pouco importa. Se você entendeu a metáfora, já está começando a colocar o navio na rota, porque o comandante está segurando o leme e o outro navio está à deriva. Nossos pensamentos se originam de partes diferentes do cérebro, e essas vozes mentais ficam dizendo coisas para a gente e projetando cenários. Então o capitão perdido, digamos assim, que não está segurando o leme, ele segue somente a maré da emoção, ele obedece ao sistema límbico, principalmente essas regiões aqui, o hipocampo e as amígdalas cerebrais. Esse navio está num turbilhão, um maremoto, ele fica à deriva, impedindo até desse navio aportar num sono mais profundo. O capitão, que tem o domínio do navio, ele segue firme na rota, ele se origina do córtex pré-frontal, certo? Onde mora o processamento de razão e todas as qualidades que nos tornam seres humanos virtuosos, inclusive a capacidade de ancorar o sistema nervoso no relaxamento para induzir um sono maravilhoso. E tem um artigo muito interessante que explora isso, né? Esse publicado no Cell Reports em junho de 2021, é bem recente. Ele mostra exatamente isso, que quanto menos a pessoa consegue dormir, mais frequentes serão os pensamentos intrusivos e mais presente será a insônia. Ou seja, o fato de não repousar, ele dificulta mais ainda a situação para dormir, porque o sono não é simplesmente uma recarga de bateria, é um processo ativo, precisa de uma indução. E aí os pensamentos intrusivos, eles dominam isso, né? Então os processos bottom-up, que são os mais emotivos, e a pessoa fica no navio da reatividade, do neuroticismo, da irritabilidade, e ela também tem menos condição de dominar o processo emocional durante o dia, não é só para dormir. Então, em resumo, quanto pior for o sono, pior será a capacidade de controlar esses pensamentos intrusivos que invadem a mente antes de dormir, piorando o sono, e assim o ciclo se segue. E aí onde tudo começou? Na insônia em si ou nos eventos estressantes do dia? Provavelmente nos dois, certo? E a maioria das pessoas está vivendo momentos de dificuldade, com excesso de estímulos emotivos, e perdem o comando do navio, às vezes logo na infância, na adolescência. Eles são conduzidos de forma quase aleatória por esse oceano da vida, né? Por isso que não basta somente tomar algum sedativo, seja ele natural ou farmacológico, naquela tentativa desesperada de corrigir o problema.
Então tem que fazer as duas coisas. Ainda bem que a Clínica Maio desenvolveu um GPS extraordinário para o pensamento, para o comandante não largar do leme. E esse GPS está todo explicado dentro da neuroelasticidade, o melhor treinamento do sistema nervoso da atualidade. Isso eu garanto. Então, como quebrar esse ciclo? O ciclo deve ser quebrado nos 2 pontos. Fazer o possível para dormir melhor com o básico, que nem sempre resolve, como por exemplo a higiene do sono, que todo mundo já conhece, né? E rotina de sono, etc. Mas ele também precisa ser quebrado nos momentos de desafio do dia a dia, né? Que ativam demais o estresse. Então ele precisa ser quebrado aqui e aqui, não adianta só um ou outro. E quando você aprende a reduzir o estresse mental e corporal em tempo real, o jogo fica em modo fácil, fica o modo easy, o progresso tende a acontecer mais facilmente na vida e o barco segue a rota desejada e não fica mais à deriva. Lembre-se, conhecimento é o único caminho. Que a força esteja com você.